Bom, vamos lá. A competência de área 3 visa avaliar se vocês dão conta de construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. O que são grandezas? Grandezas são atributos que podem ser mensurados, que podem ser medidos. Então, por exemplo, comprimento, eu faço uma comparação, né? Então tem a unidade de medida metros. Quantas vezes o metro cabe nesse terreno? Então, tudo que envolve comparação e uma unidade de medida tem relação com grandezas. Então, eu posso medir comprimento, posso medir área, posso medir volume, velocidade, tempo, capacidade. Agora a gente mede capacidade, por exemplo, de dados, né, terabytes, tudo isso. Então, tudo que pode ser medido e representado com um número e uma unidade de medida é uma grandeza. Então, aqui vamos ver o que pode aparecer, né, com alguns exemplos. A clamídia, a menor bactéria do mundo, mede cerca de 0,2 micrômetro, e um micrômetro equivale à milionésima parte de um metro. Para ter uma noção de como é pequena a clamídia, uma pessoa resolveu descrever o tamanho da bactéria na unidade milímetro. A medida da clamídia em milímetro é... Então, basicamente, vocês têm que transformar esses 0,2 micrômetros em milímetro. Né? Eu tenho que dar um jeito de transformar isso daqui em milímetro. E as duas unidades de medidas, elas estão relacionadas ao metro. Então, é por aí que a gente vai representar. Né? Então, ele diz para a gente que um micrômetro equivale a milionésima parte do metro. Milionésima é dividir por 1.000.000. Né? Então, é 1 metro dividido por 1.000.000. 1.000.000 tem 6 zeros. Não sei se vocês lembram disso em física, né? Seria 1 dividido por 1.000.000, que é 10 elevado a sexta, e isso é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Então, a gente já sabe que aqui, no caso, se eu tenho 0,2 micrômetros, eu, na verdade, tenho 0,2 vezes 10 a menos 6. Aqui a gente já tem uma dica, olha, percebam que já está escrito 2 vezes alguma coisa, né? Isso porque na notação científica a gente deixa o resultado maior do que 1 e menor do que 10. Então eu vou transformar, então eu vou escrever isso como sendo 2 vezes 10 a menos 7. Por que menos 7? Para transformar, para voltar o 2 para o que eu quero aqui, eu vou ter que diminuir mais ainda o número, né? Esse número aqui, na verdade, ele representa isso aqui, ó. Eu vou colocar para vocês. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. Seria isso. Tá bom? Em metros. Então, 2 vezes 10 a menos 7 metros. Só que eu não quero em metros, eu quero em milímetros. Então, a gente tem que lembrar que 1 milímetro é a mesma coisa que 1 dividido por 1.000. Ou então, 1 dividido por 10 a terceira, que vai ser 10 a menos 3. Né? Então, se eu tenho metros e eu preciso passar para milímetros, daqui para cá eu vou dividir por 1.000. Ou pode dividir não, desculpa, a gente falou errado. Eu vou multiplicar por 1.000, né? Ao contrário. 1 metro é igual a 1.000 milímetros. Então, eu vou multiplicar por 1.000. E se eu quiser fazer do milímetro para cá, né, se eu vou nessa direção, eu vou dividir por 1.000. Tá bom? Então, essa é a relação. Dentro de 1 metro eu tenho 1.000 milímetros. Então, eu vou multiplicar. Então, se eu tenho lá que a medida é 2 vezes 10 a menos 7 metros, eu tenho que multiplicar por 1.000 para encontrar milímetro. Então, vai ser 2 vezes 10 a menos 7, multiplicado por 1.000, que é a mesma coisa que 10 a terceira. Isso vai dar 2 vezes 10 a menos 7 mais 3 vai dar a menos 4. 2 vezes 10 a menos 4, que é essa resposta aqui. Aí vocês podem estar pensando assim, professora, achei muito difícil transformar os dois parâmetros e ver a relação entre eles. De fato, não é tão simples, né? Mas existe outra forma. Se vocês conseguirem captar assim, a relação entre as medidas, vocês podem fazer de um outro jeito. A gente sabe que o micrômetro ele tem a relação de ser 10 a menos 6 metros, certo? Porque uma parte dividida em 1.000.000,
que é 10 a menos 6. E 1 milímetro, ele é dividido por 1000, então ele é 10 a menos 3 do metro. Então, assim, se eu dividir por 1 milhão, eu estou dividindo 1000 vezes mais do que se eu estou dividindo por 1 milímetro. Né? Então, eu posso ver aqui a relação entre os dois. Eu sei que 1 milímetro vai ser igual a 1000 micrômetros. Né? Porque eu estou dividindo 1000 vezes menos. Então, vocês podiam ter feito essa relação direto, olha. Então, isso daqui, para passar daqui para cá, isso vai ser 0,2 vezes 1000. 0,2, desculpa, dividido por 1000, né? Porque estamos falando da unidade de medida maior. Né? De milímetro para cá, a gente multiplica por 1000, e o contrário, a gente passa para cá, para lá, a gente divide. Então, seria 0,2 dividido por 1000. 0,2 dividido por 1000 é a mesma coisa que 0,2 vezes 10 a menos 3, né? Porque eu estou dividindo por 1000. Ou então 2 vezes 10 a menos 4. Né? Então, podia ser desse jeito também. Mas aqui eu tenho uma relação já intermediária, a relação tem que já ver direto a relação entre micrômetro e milímetro. É algo mais complexo de se ver direto, mas tudo bem também, tá bom? Bom, vamos para o próximo. O 11. O 11 diz assim: uma competição automobilística prevê a realização de uma viagem entre as cidades X e Y, com uma parada na cidade intermediária Z, onde os competidores passarão a noite. O navegador de uma equipe decide fazer um mapa contendo uma rota que passa por essas 3 cidades. Nesse mapa é utilizada uma escala, tal que a distância entre as cidades X e Z é de 12 centímetros e a distância entre as cidades Z e Y é de 18 centímetros. Sabe-se que a distância real de X a Y é de 870 quilômetros e que as 3 cidades são representadas no mapa ao longo de uma mesma linha reta. E aí ele quer saber a distância entre X a Z. Então, vamos imaginar assim, né? Aqui estão as cidades, aqui é a cidade X, aqui é a cidade Z, vamos botar mais ou menos aqui, que é onde vai ser feita a parada, e aqui é a cidade Y. Então, ele ia de X até Y, ia fazer uma parada em Z para dormir. No desenho, ele usou aqui 12 centímetros e aqui 18 centímetros. E ele diz que na vida real, né, a estrada inteira de X até Y mede 870 quilômetros. Então, ele quer saber qual que é essa distância na vida real, essa aqui, ó, de X até Z, né, pensando em quilômetros. Como que a gente faz aqui? A gente vai fazer uma proporção. A estrada na vida real tem 870 quilômetros. No desenho, ela tem esse total aqui. Nossa, eu queria fazer torto, o negócio não deixou. Peraí. Né? No desenho, se eu somar aqui, eu tenho 30 centímetros. Então, eu sei que 870 quilômetros equivale a 30 centímetros e eu quero saber a quantos quilômetros equivale 12 centímetros. É uma regra de 3. Então, a gente está comparando o desenho com o real, a medida real. O desenho está em centímetro e o real, a distância real está em quilômetros. Então, a gente sabe que 30 centímetros está para 870, assim como 12 está para X. Então, uma regra de 3 simples aqui. Multiplicando em cruz, 30x é igual a 870 vezes 12. Gente, é claro que vocês já podem fazer direto a conta aqui e dividir, né? Mas, mais uma vez, para facilitar, às vezes é melhor a gente simplificar antes. Então, eu vou fazer isso aqui para mostrar para vocês, olha. Se eu dividir por 10 em cima e embaixo, 870 vira 87, 30 vira 3, já melhorou, né? Então, eu tenho 87, eu vou colocar aqui só para explicitar. 87 vezes 12, isso é equivalente a 87 vezes 12 dividido por 3. E eu posso fazer essa divisão aqui, olha, 12 por 3 dá 4. Então, eu estou procurando um resultado que é 87 vezes 4. Se eu olhar aqui as alternativas, eu já consigo assinalar sem fazer a conta, né?
Porque, olha, 80 vezes 4 dá 320. Se fosse 90 vezes 4, daria 360. Então, é mais que 320, menos que 360, é 348. Se fizer a conta, né, 87 vezes 4, eu vou fazer de novo a conta longa, que eu gosto mais de fazer assim. 4 vezes 7 são 28 e 4 vezes 80 são 320. Então, dá 8, 4, 3. Né? Então, são 348 quilômetros, se quiser a resposta exata. Mas nem era necessária a resposta exata, né? Podia ser só aproximado. Outra coisa, olha, dava para tirar algumas alternativas, porque você está interessado na distância entre x e z, que é a menor distância. Né? Então, se tudo tem 870, a metade de 870 é 435. Então, eu já sei que não pode ser nem essa, nem essa, nem essa. Olha, eu ficaria só com duas alternativas. Se precisasse chutar, né, já estaria melhor. Né? Então, sempre analisa. Bom, vamos lá. Uma empresa de manutenção de jardins foi contratada para plantar grama em um campo de futebol retangular cujas dimensões são 70 metros vezes 100 metros. A grama que será utilizada é vendida em tapetes retangulares de dimensões 40 centímetros por 125 centímetros. Quantos tapetes de grama, no mínimo, serão necessários para cobrir todo o campo de futebol? Então, basicamente, a questão traz para a gente um terreno, né, o campo de futebol, e peças que vão ser usadas de tapete de grama para poder recobrir esse campo. Eu quero saber quantas peças dessa eu vou precisar para o maior. Então, eu vou comparar as áreas, né? Lembrando que a área é uma grandeza, eu vou comparar essas áreas. Só que a gente tem um problema, né? O campo está em metros e o tapete está em centímetros. Então, o campo tem 70 metros por 100 metros e o tapete tem 40 centímetros por 125 centímetros. A gente tem duas opções, ou transforma tudo para metros ou tudo para centímetros. Eu vou começar transformando tudo para metros, tá bom? Então, o tapete, na hora que eu for calcular a área, eu vou transformar. Então, eu vou transformar para 40 metros, né, 0,4 metros. E 125 metros é a mesma coisa que 1,25 centímetros, desculpa, 125 centímetros. É 1,25 centímetros, então 1,25 metros. Né? Então, eu vou preferir transformar para metros. Então, a área do campo, vou colocar a área do campo, vai ser igual a 700 metros quadrados. E a área do tapete vai ser 0,40 vezes 125. Eu não sei como é que vocês fazem essa conta, né? Talvez seja... Não vou inventar moda, tá bom? 0,4 dá 20... Aqui foram 2, 4 vezes 2, 8, 9, 10. Aqui foi 1, 4 vezes 1, 4, 5. E aí eu tenho 3 casas decimais. Isso é a mesma coisa que 0,5 metros quadrados. Para saber quantas que cabem, basta fazer a divisão de 700 dividido por 0,5. Eita, tá difícil aqui. Isso é a mesma coisa, se eu quiser multiplicar por cima, em cima e embaixo por 2, para facilitar, eu estou multiplicando por 1, né? Ó, 2 sobre 2 é 1, então eu não vou alterar o resultado. É a mesma coisa que fazer 1.400 dividido por 1. Então, a minha resposta é 1.400, que não tem, né? Peraí, o que eu fiz de errado aqui? 700... Ah, gente, eu copiei errado. É 100 metros, tá? Desculpa, gente, ó. Tem um zero a mais aqui. É 100 metros, eu copiei 10 metros. Então, é 7.000 dividido por 2, 14.000 dividido por 2, que vai dar 14.000, tá bom? Desculpa, gente, copiei errado ali. Tá bem que não tinha resposta, senão eu ia ter assinalado. A resposta certa é a E. Bom, vamos lá. Com o objetivo de reformar os tambores cilíndricos de uma escola de samba, um alegorista decidiu colar adereços plásticos na forma de losango, como ilustrado na figura 1. Nas faces laterais dos tambores. Nessa colagem, os vértices opostos P e Q do adereço deverão pertencer às circunferências do topo e da base do tambor cilíndrico, respectivamente. E os vértices opostos R e S deverão coincidir após a colagem do adereço do tambor, conforme ilustra a figura 2. Então, vou pegar um quadrado aqui, né, que também é um losango. A ideia é que na hora que ele feche
aqui fique em cima do tambor e embaixo do tambor, e que esses dois pontos, né, que estão aqui nas diagonais, que esses dois pontos se encontrem, tá bom? Não sei se ficou claro, né? Aqui está o losango, e aí aqui eles se encontram. Esse é o objetivo, tá bom? Considere que o diâmetro do cilindro correspondente ao tambor meça 0,4 metros. Utilize 3,1 como aproximação para π. A diagonal RS do adereço a ser confeccionado pelo alegorista deve medir em metro, né? Então, o que a gente precisa garantir? Que quando a gente fechar esse losango aqui, né, que dê conta de abraçar todo o cilindro, né? Tem um copo aqui, ó. Então, um copo do Homem-Aranha. Então, a hora que eu colocar isso aqui, eu tenho que ter essa medida. Então, esse lado não, desculpa, essa diagonal tem que ser igual a toda a circunferência do copo ou do tambor, né? Então, se eu imaginar que eu estou vendo aqui a circunferência de cima, né? Estou vendo o tambor de cima, ele falou para mim que a distância daqui até aqui é de 0,4 metros, que o diâmetro é 0,4 metros. Então, eu sei que o raio é metade disso, é 0,2 metros. Essa diagonal RS, ela tem que dar conta de circular inteirinho. Então, eu quero o comprimento da circunferência. Então, eu quero o comprimento, e o comprimento da circunferência, ele é calculado como 2πr. Ele diz para a gente usar o π como 3,1, e o raio a gente sabe que é 0,2. Então, a gente tem 0,4 vezes 3,1. Essa é a nossa resposta. Ó, antes de fazer a conta, 0,4 vezes 3,1 vai dar menor do que 3. Bem menor do que 3. Né? Se fosse 0,5 vezes 3,1, seria metade de 3,1, que daria mais ou menos 1,5. Mas é menos que isso ainda. Só assim, a gente já consegue saber que não vai ser essa daqui, né? Que não vai ser essa que está muito pequena, nem essa, é próximo de 1,5, que é próximo de metade. Eu já sei que é a alternativa D, né? Mas tudo bem, vamos fazer a conta. 0,4 vezes 3,1, então 3,1 vezes 0,4, aqui vai dar 4, 12, 1,24. Então, vai ser 1,24 metros o comprimento. Então, só calculei o comprimento do tambor, nada mais. Tem toda uma história aí, mas a única coisa que a gente precisa é calcular o comprimento do tambor para garantir que o losango feche certinho ali. Beleza? E a última questão da competência de área 3, que traz a geometria, é a seguinte. Para a construção de um edifício, o engenheiro responsável decidiu utilizar um novo elevador de carga com o objetivo de transportar as lajotas do solo até o andar superior com maior eficiência. Testaram-se 2 modelos de elevadores. O primeiro carrega 40 peças de lajotas por vez e demora 15 minutos para ir ao topo e retornar ao solo. E o segundo carrega 60 peças de lajota por vez e demora 21 minutos para percorrer o mesmo trajeto. O engenheiro decide verificar quanto tempo o primeiro demora para carregar 280 lajotas até o topo e voltar. Em seguida, decide calcular a quantidade máxima de lajotas que o segundo elevador carregaria nesse mesmo tempo. Nessas condições, a quantidade de lajotas que o segundo elevador pode carregar é... Então, vamos por partes. Então, o primeiro elevador, ele carrega 40 peças no tempo de 15 minutos para ir e voltar, certo? Já o segundo elevador, ele leva 60 peças, mas em compensação ele gasta 21 minutos. Então, o que ele fez? Primeiro ele calculou quantos minutos seriam necessários para o primeiro elevador levar 280 peças. Então, vamos pensar, né? Se 40 peças ele levava em 15 minutos, 280 peças é 7 vezes mais. Então, ele vai levar em 7 vezes 15.
7 vezes 10 dá 70, mais 35 ele vai levar em 105 minutos. Podia fazer regra de 3, tá bom? Eu só fiz assim. Então, esse é o elevador 1. E depois ele quer saber quantas peças o elevador 2 levaria nesse mesmo tempo. Então, ele não está perguntando em quantos minutos o elevador 2 levaria todas as 280 lajotas. Ele quer saber assim, e o contrário. Em 105 minutos, quantas peças o elevador 2 conseguiria levar? Né? Então, a gente pode fazer a mesma relação, olha. Vou fazer o contrário aqui, que acho que fica mais fácil. 21 minutos, ele leva 60 peças. Em 105 minutos. Daqui para cá, não sei se vocês conseguem enxergar, mas é 5 vezes mais. Então, ele vai levar 5 vezes mais. São 300 peças. Então, alternativa C. Certo? Gente, não percebeu aqui essa relação? Faz regra de 3. Vocês vão achar do mesmo jeito. Olha, 21 está para 60, assim como 105 está para x. Aí, multiplicou em cruz, 21x vai ser igual a 60 vezes 105. Vocês vão chegar aqui nos mesmos 300, tá bom? Um pouco mais de trabalho, né? Mas também vai chegar na mesma resposta. Bom, vamos olhar, então, o desempenho aí das turmas e do Enem. A questão 10, eu já esqueci de novo qual é a questão da clamídia, né? De transformar milímetro em micrômetro. Metade, mais ou menos, da nossa turma acertou. E no Enem, só 14%. O pessoal se atrapalhou bastante. A questão 11 era a questão que envolvia a escala, né? Daquela cidade X e Y e parou em Z. Bastante gente acertou, mais que a metade, 65% quase. No Enem, 22%. A questão 12, quase 60% dos nossos alunos aqui que fizeram acertaram. E 19% no Enem. A questão 13, que é a questão... Eu já esqueci, acabei de resolver e esqueci. A questão do losango, 25% acertou e 27% no Enem. Então, foi muito próximo. Talvez vocês não tenham percebido qual que era a pergunta, né? E a última foi mais tranquila. A regra de 3 é essa relação de tempo e lajotas. 75% acertou, né, de quem fez a sondagem e 33% no Enem. Beleza? É isso. Já nos vemos aí no vídeo da parte 4.